Olá, Fabrício Vanessa aqui, tudo certo? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao segundo episódio do workshop Os Segredos da Mente Próspera. Muito bom ter você aqui comigo nesse workshop. E qual que é o objetivo desse workshop? Eu sei que é meio audacioso, mas sim, o meu objetivo é você, entendendo e aplicando os ensinamentos aqui, transformar sua vida financeira para sempre. Não ter uma pequena mudança, não ganhar um pouco mais. Não, ter uma transformação completa mesmo. Esse workshop foi dividido em 3 episódios. No primeiro episódio eu conversei com você sobre o mais estranho segredo do mundo. Inclusive, daqui a pouco eu vou fazer um breve resumo do que foi conversado nesse primeiro episódio do workshop. O segundo, que é esse episódio, a gente vai conversar sobre bloqueios. Mais especificamente, 4 bloqueios mentais que podem te impedir de criar uma mente próspera. Se você hoje não tem uma condição financeira como você gostaria, provavelmente, eu diria quase com 100% de certeza, você tem pelo menos um desses bloqueios que a gente vai conversar aqui. Tá? Então, presta muita atenção que esse episódio tem um objetivo de identificação, de fazer você diagnosticar onde está o problema. Tá? O principal objetivo desse episódio é esse. E no terceiro episódio eu vou conversar com você sobre 12 drives mentais, 12 coisas que é preciso estar instalado na sua mente para realmente você ter uma mente próspera e, consequentemente, você ter uma vida, você ter uma realidade de prosperidade. Agora, só antes de passar para a parte prática aqui, que a gente vai conversar de novo ali no quadro, eu quero colocar aqui para você um pequeno depoimento, tá? Um pequeno relato de uma pessoa que eu pude acompanhar há algum tempo atrás, para você perceber o que acontece, tá? Porque às vezes quando a gente fala assim, de bloqueio, de destravar, de mente próspera, fica uma coisa meio intangível. O que realmente acontece? Que tipo de mudança que isso que eu estou compartilhando aqui com você pode trazer? Eu poderia citar aqui N depoimentos, mas esse é o que eu gosto bastante, tá? Então, fica aí com o depoimento da Maria José e quando a gente voltar, eu já vou estar lá no quadro para a gente começar a nossa conversa. Então, olha só o que a Maria José tem a dizer sobre desbloquear a mente e criar uma mente próspera. Encontrar na vida me causou uma transformação muito grande. E hoje, você acredita que eu me senti tão feliz hoje que eu cheguei a chorar de emoção? Porque eu sei que o que eu quero agora fazer, né? E assim, a minha maior felicidade é por sentir que as crenças limitantes que destruíram a minha vida toda, desde pequena, eu consegui quebrar as crenças. Hoje eu acredito, sabe? Que eu posso ser rica, que eu vou ser uma palestrante motivacional e bem-sucedida. E graças a esse curso, as técnicas, sabe? Foi muito bom, gente. Olha, são muitas coisas para falar, mas no momento, só de estar aqui com vocês, eu estou sentindo uma alegria muito grande e eu tenho certeza que vocês também estão. Não foi só em mim que houve assim, uma transformação de dentro para fora, sabe? Eu, pela primeira vez na minha vida, gente, eu sou uma pastora, que sempre orei muito, que sempre fui dedicada, mas nunca me senti tão feliz e realizada como agora, sabe? Assim, realizada comigo mesmo, sabe? Assim, feliz por quê? Eu estou vendo novos horizontes, eu estou conseguindo enxergar além das barreiras que estavam na minha frente, sabe? Vitória muito grande, sabe? Que eu conquistei dentro de mim, sabe? Porque eu realmente acreditava que eu nunca ia chegar em lugar nenhum. Desde pequenininha, eu fui, assim, programada mesmo para ser uma perdedora e só ajudar os outros. Os outros podiam, eu não. Os outros podiam ter as bênçãos, os outros podiam ter tudo, menos eu. Eu achava que eu ajudando os outros estava bom, sabe? E tudo isso já foi quebrado, sabe? Eu, especialmente hoje, eu estou assim, me sentindo muito leve e muito contente, né? Hoje é o último dia desse curso, eu sei que Fabrício ainda tem coisas para ensinar para a gente. E eu sou muito grata a você, viu? Poxa, você é um homem usado por Deus, viu? Usado por Deus. Olha, Deus é muito na sua vida e eu acredito que pela sua humildade, né?
E por esse trabalho lindo aí que você faz, você vai transformar muitas vidas. Olha, eu acredito em milhões de pessoas, né? E eu posso, né, dizer com toda certeza que eu estou sendo, assim, eu sei que eu tenho que mudar muita coisa ainda, eu tenho que aprender, né? Estou estudando bastante, e isso para mim já é uma coisa muito maravilhosa, porque eu era procrastinação pura. Desde a semana passada, que eu estou fazendo 1 hora de caminhada todo dia de manhã, eu acordava todo dia 10 horas, 11 horas, agora eu acordo 5h30 da manhã, viu? Todo dia 5h30 da manhã, escrevo meus agradecimentos, 7 horas já estou caminhando. Então, isso está me fazendo bem. E tudo isso foi através de você, Fabrício, através desse curso, né? É maravilhoso. Eu não tenho palavras para te agradecer. Eu só quero que Deus retribua para você 1000 vezes. Obrigado. Com certeza já tá retribuindo bastante, mas estou aberto a mais, com certeza. Bom, muito legal esse depoimento da Maria José, né? Eu particularmente gosto muito desse depoimento dela. Como eu disse, poderia mostrar aqui de várias outras pessoas, mas esse é um que me toca bastante. É uma amostra do que acontece quando você desbloqueia a sua mente. Tá? Então, continua comigo aqui no workshop. Se você quer resultados, né, ter esse tipo de transformação como ela teve, ou muito maior do que isso, continua aqui, que eu tenho certeza que o que a gente vai conversar vai ser de grande valia para você. Bom, vou fazer aqui um breve resumo do que foi conversado no episódio anterior. É bem importante que você assista, tá? Se você não assistiu, tem um link aqui abaixo na descrição aqui, para você clicar e assistir. Assista esse aqui primeiro, depois você assiste o outro, caso você não tenha assistido. Só um breve resumo, porque o que eu vou conversar aqui com você faz total sentido você saber o que a gente conversou no primeiro, tá? Então, rapidamente aqui, olha. A gente conversou sobre essa sigla, PPAR. Eu citei para você que essa sigla explica como que a gente cria os resultados na nossa vida, né? Começando aqui pelo R, significa o resultado, qualquer tipo de resultado. No nosso caso aqui no workshop, foco, resultado financeiro. Tudo isso depende de uma ação, né? Do que eu faço, mas as ações dependem dos pensamentos que eu tenho e o pensamento depende da programação mental. Então, a gente está conversando especialmente aqui no workshop sobre programação mental porque o início de tudo é a programação mental. O que eu tenho entranhado aqui na minha mente governa como eu penso, como eu ajo, logo os resultados. A gente conversou também sobre o poder da emoção, o poder da mente subconsciente, que é uma mente emocional, tá? Então, as emoções que você tem relacionadas às coisas é exatamente o que cria a sua realidade. Você vai entender isso quando eu mostrar aqui para você desses bloqueios, né, que podem te impedir de criar uma mente próspera. Você vai perceber o quanto isso aqui é prático, tá? O quanto que emoções que você tem relacionadas ao dinheiro pode te afastar do dinheiro. E, especialmente, né, a gente conversou sobre o mais estranho segredo do mundo, que é exatamente o poder do subconsciente. Qual que é esse mais estranho segredo? É o poder da fé, é o poder da crença, é o poder de você acreditar que já está em uma situação. Eu até mostrei, né, o livro A Ciência de Ficar Rico, né, onde fala de verdade e aparência. Né? Toda aparência, ou seja, tudo que você vê, primeiro vem de uma verdade que está aqui. Então, se você quer mudar a sua aparência, você precisa mudar a sua verdade. Né? E qual que é a verdade no que diz respeito aqui à questão financeira, que muda tudo, é o eu sou próspero, eu já tenho dinheiro, eu já estou na situação que gostaria de estar. Tá? Esse é o mais estranho segredo do mundo, uma coisa que só quem era rico, poderoso antigamente sabia, é um conhecimento que hoje cada vez mais pessoas já têm acesso. Então foi isso que a gente conversou. Por que a gente vai conversar hoje, nesse episódio aqui, sobre bloqueios, né? Porque quando se fala assim, olha, você precisa ter uma mentalidade que você já está em uma situação que você ainda não está. Isso é uma coisa que, nossa, não é tão simples. É mais fácil falar do que viver isso. E por quê? Exatamente por causa de bloqueios. Para você sentir que você já tem prosperidade, você precisa, antes desse sentimento, ter alguns outros pensamentos. Se você não tiver esses pensamentos antes, você não vai conseguir ter esse pensamento, esse sentimento de que eu já sou próspero, eu sou rico e coisas do tipo. Tá? Então, vai ser muito importante. E esse episódio, ele é um episódio para você realmente se identificar. Eu garanto que se você não tem uma prosperidade ainda na sua vida, você tem pelo menos um desses bloqueios que eu vou mencionar aqui.
Se você não tivesse, você já teria uma mentalidade de prosperidade, e se você já tivesse uma mentalidade de prosperidade, você já veria isso na sua aparência. Se na sua aparência, se você não vê isso na sua vida, é porque sua mente não é próspera, então você tem algum desses bloqueios aqui. Vamos lá então, vou apagar aqui para a gente continuar aí a nossa conversa. Bom, vamos começar então agora a conversar sobre esses 4 bloqueios que podem te impedir de ter uma mente próspera. O primeiro desses bloqueios é um que para algumas pessoas não faz o menor sentido, que talvez você vai falar assim, pô, não, mas isso não existe, não é possível que alguém pense assim. E sim, é possível, porque eu sou a prova viva, eu pensava exatamente dessa forma. O primeiro bloqueio é o bloqueio do não posso prosperar. Isso que eu vou conversar com você aqui agora é muito conhecido como crenças limitantes, tá? Crenças limitantes. Então, você já entendeu que você precisa ter uma determinada crença. Crença nada mais é do que você acreditar em alguma coisa. Você acreditar que você já é próspero. O que é uma crença limitante? É uma crença que te puxa, uma crença que não deixa você chegar nessa crença que você gostaria. E a primeira é exatamente o não posso, tá? Eu chamo isso aqui de uma crença conflitante. O que é esse não posso? É o não posso no sentido de ser errado. No sentido de, até para ficar mais claro aqui, ó, não seria, vamos colocar de um português bem simples aqui, tá? Não seria 100% bom. Não seria 100% bom. Eu prosperar não seria 100% bom. Por que eu falo que é conflitante? Porque conscientemente, todo mundo diz que quer, né? Você quer ter mais dinheiro? Todo mundo vai falar, pô, é óbvio que sim, é claro que sim, conscientemente. Mas como a gente já conversou no primeiro episódio, o que governa o seu pensamento é o que está na sua mente subconsciente. Ou seja, às vezes é pensamentos ou sentimentos que você nem sabe que tem. E eu vou mencionar aqui para você, eu até anotei aqui vários pensamentos desse sentido para você ver se você se identifica com algum deles, tá? Porque, como estou dizendo, isso aqui não é óbvio. O normal disso daqui seria falar, não, é claro que eu quero prosperar, mas será? Será que você não tem pensamentos conflitantes com relação a isso? Vamos começar a nossa conversa aqui. Eu separei alguns, tá? Tem vários outros, mas o primeiro aqui, olha. O mundo tem muitas pessoas passando fome. Seria egoísmo ter muito dinheiro. E presta bem atenção aqui, e depois aqui na descrição do vídeo a gente vai listar tudo isso que eu vou mencionar, porque eu gostaria que você colocasse na descrição quais que você se identifica, tá? Porque aí depois a gente vai ver para eu ter realmente um diagnóstico. Como que está o pensamento da maioria de vocês com relação a isso, tá? Então, o primeiro, o mundo tem muitas pessoas passando fome, seria egoísmo ter muito dinheiro. Você tem essa visão de que querer ter muito, querer ter mais do que o suficiente é egoísmo? Você já ouviu isso? Você já pensou assim? Ou você pensa assim? Por que que isso é uma crença limitante? Porque ninguém quer ser egoísta. Ninguém quer ser egoísta. Ninguém quer... não é uma coisa tão simples, né? Alguém fala assim, não, eu sou egoísta mesmo. Não é. O egoísmo é, vamos dizer assim, no inconsciente coletivo, a maioria das pessoas é associado a uma coisa negativa. Então, se na sua cabeça ter mais dinheiro estiver associado a egoísmo, a sua mente subconsciente, ela vai fazer de tudo para te afastar do dinheiro. Uma das coisas, eu não lembro se no primeiro episódio eu deixei isso claro, mas uma das funções da nossa mente subconsciente é nos afastar da dor, é nos afastar daquilo que está associado a algo ruim, tá? Então, por exemplo, vamos supor que para você fumar seja algo ruim, tá? Fumar é algo ruim. Você não vai gostar de ficar perto de quem fuma, né? A pessoa está fumando, você não vai gostar de ficar perto. Mas para outras pessoas, fumar está associado a algo bom. Mesmo que ela queira largar o cigarro, às vezes ela não consegue, porque está arraigado na mente dela que o cigarro faz bem para ela. Ela talvez até saiba, né, que conscientemente que ele não faz bem, que, né, faz mal para a saúde, mas está associado a algo bom, logo ela não consegue largar. A questão relacionada ao dinheiro é a mesma coisa, tá? Então,
egoísmo está associado a algo negativo. Ter dinheiro está associado a egoísmo na sua mente? Se sim, ela vai fazer de tudo para te afastar, para não fazer você ter mais dinheiro. Então, já pensa nessa frase, se é uma frase que faz sentido, se você se identifica com isso. Segunda, dinheiro não é importante, o amor é que é importante. Você pensa assim, ou já ouviu falar isso? Né? Primeiro que é uma afirmação idiota, né? Vamos falar, porque você está comparando duas coisas que não fazem o menor sentido. Né? Mas muita gente fala, não, mas ter dinheiro não é tão importante assim não. E eu te digo, quem pensa assim, com certeza é porque não tem. Quem tem, sabe que é sim muito importante. Mas o amor é que é importante. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a mesma coisa que falar assim, não, o importante é você ter saúde, só saúde. Tá, mas é importante você ter saúde e não você ter uma casa, por exemplo, tá? Pô, mas o que tem uma coisa com a outra? Eu posso ter saúde e posso ter uma casa, eu posso ter saúde e posso ter um carro, né? Então, é claro, existem outras coisas muito importantes, mas se na sua mente o dinheiro não está associado a algo importante, é uma coisa que para você tanto faz como tanto fez, é óbvio que você não vai fazer, as suas ações para ter dinheiro não vão ser de pessoas que têm dinheiro, logo você não vai ter, tá? Então, segundo pensamento, veja se você se identifica com isso. Terceiro, que é muito comum, é o dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. Você pensa assim? Já ouviu isso? Sabe uma prática que é bem comum de algumas pessoas? Ela faz alguma coisa para pegar, né? Pega no dinheiro e tal, e já chega ali e lava a mão, né? Porque o dinheiro é sujo. Faz sentido, né? Falar que o dinheiro é sujo, a espécie... Só que existe um problema ali, tá? Existe um problema quando você fala que o dinheiro é sujo, porque tem muitas coisas sujas, muitas coisas, tá? Sei lá, eu tô com uma capinha de alguma coisa aqui, tá? Isso aqui é possível que esteja sujo, é possível, pode ser que isso aqui foi algo que eu comprei no correio, então pode ser que lá, eu não sei como é que a pessoa manuseou, não sei por onde passou, mas não existe tanta cultura de eu pegar isso aqui e ir lá lavar a mão porque está sujo, mas existe uma cultura de algumas pessoas com relação de ter essa prática com relação ao dinheiro. Tá? Então, se você pensa ter o dinheiro é sujo, sua mente subconsciente vai fazer o quê? Te afastar do dinheiro. Outro pensamento, olha, se eu tiver muito dinheiro, vou parecer ganancioso. Aqui tem a mesma relação com o que eu já falei aqui inicialmente, do egoísmo, né? Ser egoísta, ser ganancioso é uma coisa que não está associado a algo bom, né? Falar que alguém é ganancioso não é uma coisa boa. Como que é isso na sua mente? Você acredita que uma pessoa que quer ter muito dinheiro, uma pessoa que quer enriquecer, uma pessoa que quer ter mais que o suficiente, essa pessoa é gananciosa? Isso é ganância? Se sim, possivelmente, sua mente subconsciente vai te afastar disso. Por quê? Ninguém quer ser ganancioso. Tá? Outro pensamento, qual que é a ideia aqui? Eu estou te falando e a intenção é você ir se identificando ou não. Tá? Você fazer uma análise, será que eu penso assim? Será que não? Tá? Próximo, olha, extremamente comum, tem uma antes aqui, olha, sou pobre, mas sou honesto. Sou pobre, mas sou honesto. O que essa frase diz, né? O que por trás dela quer dizer eu sou pobre, mas sou honesto? Ela meio que está por trás, existe um pensamento por trás, e muitas pessoas têm esse pensamento, que quem é rico é desonesto. A maioria, ou não sei a maioria, mas boa parte das pessoas pensam que só é possível enriquecer sendo desonesto, só é possível enriquecer passando alguém para trás. Você tem esse tipo de pensamento? Esse pensamento está por trás desse pensamento. Não, eu sou pobre, mas eu sou honesto. Se você acha que quem enriquece, quem prospera na vida, passou alguém para trás, roubou, sonegou, se sim, possivelmente você não vai conseguir isso. Porque, pelo menos eu espero que você seja uma pessoa que se considere honesta, que não queira passar os outros para trás. Entende? Não, eu acho que quem enriquece passa os outros para trás. Logo, se você não é uma pessoa que quer passar os outros para trás, você não vai enriquecer. Simples assim. Próximo aqui, que eu disse que é muito comum, né? Que é o dinheiro não traz felicidade. Quantas vezes, né? Já ouviu isso?
ou já falou isso, o dinheiro não traz felicidade. Essa é uma frase que ela não é de tudo mentirosa, né? O simples fato da pessoa ter dinheiro traz felicidade? É claro que não. É claro que não. Muitas pessoas passam por problemas psicológicos, né, de depressão e tal, mesmo tendo dinheiro. Tem pessoas que, né, tiram a própria vida mesmo tendo dinheiro, sim. Mas isso acontece também com quem não tem dinheiro. E o fato, qual que é o problema por trás dessa frase, né? Muitas pessoas, e aí eu me enquadro nessas pessoas, tá, achava que o dinheiro traz infelicidade. Eu achava que a pessoa que tem muito, ela é infeliz. Eu conto isso vez por outra, né, no canal, que quando eu trabalhava como ajudante de eletricista, né, eu trabalhava num local assim, só com mansões e tal, e um dia lá estava vendo uma pessoa, lá tinha uma lagoa, andando, tipo, não sei se era jet ski, acho que era jet ski, se não me engano. E eu olhei lá e eu tava todo, ganhava um salário mínimo, acordava 4h15 da manhã para chegar no trabalho, era perto da lagoa e tava um gelo danado, e eu olhando lá, a pessoa falou, eu tô aqui, mas olha aí que otário, olha esse infeliz aí, sem conhecer ele. Por quê? Na minha cabeça tinha essa associação de que quem tem dinheiro é infeliz. E não é verdade. Não é verdade. Como estou dizendo, pode acontecer de a pessoa ter dinheiro e ser infeliz? Sim. Pode acontecer dela não ter dinheiro e ser infeliz? Sim. Pode acontecer da pessoa ter dinheiro e ser feliz? Sim. Dela não ter dinheiro e ser feliz? Também sim. Tá? E eu posso dizer o seguinte, a pessoa tendo uma cabeça boa, a chance dela ter dinheiro e ser feliz é maior do que ela não ter e ser feliz. Tá? Por quê? É o que eu disse aqui no primeiro episódio. É muito mais do que ter dinheiro. Não é só, sabe, você, por exemplo, não ter contas atrasadas não é que vai te trazer felicidade. Mas ter contas atrasadas às vezes vai te trazer infelicidade. Tá? Então, esqueça essa ideia de que o dinheiro não traz felicidade. Você, como eu estou dizendo, tendo uma cabeça boa, ter dinheiro com certeza vai te deixar mais feliz do que não ter. Vai por mim. Outro pensamento que tem até a ver com o que a gente já conversou aqui, olha, os ricos são desonestos e exploradores. Os ricos são desonestos e exploradores. Então tem a ver com aquele sou pobre, mas sou honesto. Você pensa assim? Você acha que quem enriqueceu é porque passou alguém para trás? Se sim, como já expliquei, esse pensamento logicamente vai te impedir de ser, porque você não quer ser um explorador, né? Outro pensamento, bem comum esse também. As pessoas vão se aproximar de mim por interesse. As pessoas vão se aproximar de mim por interesse. Outro pensamento que vai te afastar. Então, se você tem medo, fala assim, não, mas quem é rico, as pessoas só ficam perto dele ali porque ele tem dinheiro. Você acha isso? Sim, vamos supor que sim. Você quer que as pessoas se aproximem de você por interesse? Não. Logo, a sua mente subconsciente vai fazer o quê? Não tem dinheiro, porque senão você vai atrair pessoas que só estão com você por interesse e você não quer isso. Está se identificando? Está fazendo sentido? Vai, se for o caso, até anotando aí o que faz realmente sentido para você. E depois, no final, não esquece de deixar nos comentários aqui abaixo. Essa aqui é uma das clássicas, né? Uma das principais, olha. Não é possível ter muito dinheiro e ser fiel a Deus ao mesmo tempo. Não é possível ter muito dinheiro e ser fiel a Deus ao mesmo tempo. Você pensa assim? É gigantesco. Milhões, talvez bilhões de pessoas pensam assim, né? Que o dinheiro vai afastar as pessoas de Deus. E existem, para quem gosta da Bíblia, por exemplo, né, alguns versículos que, se você olhar eles separadamente, ele dá realmente a entender isso. Tem um versículo que fala lá do rico, né, que Jesus falou com ele para vender tudo e seguir, e aí ele falou que não, e Jesus falou que, né, era mais fácil o camelo passar por um buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Algumas pessoas pegam esse versículo de forma isolada e falam, olha só, tá vendo como o dinheiro faz mal? Mas, inclusive, tem um vídeo no meu canal sobre isso, onde eu cito 8 versículos que falam muito bem sobre dinheiro. Inclusive, um que fala que quem é pobre é preguiçoso. Olha só, tem um versículo bíblico que fala isso. É possível que você não conheça, porque ele não é tão divulgado assim. Tá? Então, olha só,
a relação Deus e o dinheiro, eu te afirmo, é uma das que mais deixam as pessoas pobres. Não por Deus, não, mas sim por um pensamento que é imposto, que é falado ali o tempo inteiro, em algumas igrejas relacionadas a isso. Tá? E inclusive, eu tenho uma teoria que eu falo, é interessante que você seja pobre. A pessoa que é pobre é mais fácil de ser controlada, manipulada e tudo mais. Então, falar mal de dinheiro, fazer com que você não goste de ter dinheiro, existem vários benefícios ali. E por que eu digo que esse é um dos mais fortes mesmo, né, bloqueios? Porque a relação da pessoa com Deus é uma das coisas mais sagradas para algumas pessoas. Talvez você pode falar tudo, mas se você falar, olha, se você fizer isso aqui, você está sendo infiel a Deus, e aí você não vai ir para o céu, ou você não vai ter tal recompensa, a pessoa deixa tudo o que for para ter a recompensa. E o deixar tudo, para alguns, é ter uma condição financeira não favorável. Tá? Então, se tiver na sua mente qualquer relação que seja Deus e o dinheiro sejam coisas que não combinam, provavelmente você vai deixar o dinheiro de lado, porque boa parte das pessoas querem ser fiéis a Deus. Vamos lá. Os pobres são mais felizes do que os ricos, né? É aquele exemplo que eu falei, é uma coisa que eu mesmo já pensei. Quem é pobre, mas pô, que ideia é essa? Quem inventou isso? Não faz o menor sentido. Eu até digo assim, olha, se fosse isso, se isso realmente fosse verdade, se os pobres fossem mais felizes que o rico, o mundo era para estar maravilhoso, porque a maioria das pessoas no mundo são pobres, né? Então, os ricos são infelizes, os pobres são os felizes. É apenas uma crença. Vê à sua volta. É possível que a maioria das pessoas que você conheça, conviva, sejam pobres. Veja se elas estão felizes. Na maioria das vezes, não. Então, não tem essa questão de quem tem mais ou menos é feliz. Cara, não existe isso, tá? É apenas uma crença mesmo, não é uma verdade. Outra aqui que é muito comum, tá? E é uma crença que está muito associada a crenças religiosas, que é preciso apenas do mínimo para sobreviver. É preciso apenas do mínimo. Não queira ter mais. Eu chamo isso de a maldição do suficiente. Tá? Muitas das pessoas vivem na escassez hoje porque tem esse pensamento da maldição do suficiente. Não, se eu tiver só isso daqui, se eu tiver só o que comer aqui, se eu tiver só isso, tá bom. Ela tem esse pensamento. Tá? E é claro, né, que cada pessoa pensa como quiser, mas qual que é o problema disso? Isso é muito bonito na teoria, mas na prática não funciona. Porque quando você está com um filho doente e precisa de alguma coisa ali, aí esse suficiente custa caro, sabe? Quando você está, às vezes, com um carro caindo aos pedaços, você precisa de um carro melhor para trabalhar e não tem condição, o pensamento da maldição do suficiente custa caro. Quando você quer, eu gostaria tanto de fazer uma viagem, mas não posso, o pensamento da maldição do suficiente está ali. Tá? Então, esqueça essa história de que eu preciso ter, se eu tiver só o que comer aqui. Não. Como eu disse, tá? Existe um versículo da Bíblia especificamente que fala sobre isso. Cara, seja inteligente, não pegue as coisas, sabe? Não pegue uma coisa ali e pega aquilo como uma verdade absoluta. Entenda por trás, entenda o que quer dizer, tá? Olha só, a gente está conversando aqui só do primeiro tipo de crença. Não posso. Você está entendendo aqui por que isso é conflitante? Você está entendendo? A gente só está em um tipo, tá? Outro, todo mundo vai me pedir uma ajudinha. Eu chamo isso da síndrome da ajudinha. Você sofre da síndrome da ajudinha? O que é a síndrome da ajudinha? É tipo assim, nossa, mas se eu tiver dinheiro, aquele parente, aquele amigo, nossa, o pessoal vai começar a me pedir, e eu não quero isso, eu não quero ter que lidar com isso. Síndrome da ajudinha, tá? E aí eu te digo, o que você prefere? Ser a pessoa que tem a possibilidade de emprestar dinheiro ou ser a pessoa que pede dinheiro? Tá? Na maioria das vezes você vai estar em um dos dois mundos. Ou não é que você vai emprestar, que você vai fazer, que você vai doar. É uma escolha. Tá? Você prefere receber pedido ou pedir? E eu prefiro receber pedido. E qual que é o problema nessa questão aqui da síndrome da ajudinha? É a dificuldade das pessoas de falar não. Muitas vezes a pessoa vai te pedir uma ajuda e você vai ter condição de ajudar e você vai falar simplesmente não. Mas
como boa parte das pessoas tem dificuldade de falar não, inconscientemente, às vezes ela prefere não ter para não precisar lidar com uma situação como essa. Olha que louco, mas é bem comum, tá? Então, síndrome da Judinha. Outra aqui, olha, vou cair na faixa mais alta de imposto de renda e ter que dar metade do meu dinheiro ao governo. Então, você tem medo de pagar imposto? Você tem receio? Você acha que é um absurdo? Você acha que é um roubo? Você acha que... Sabe, eu já contei várias vezes como que isso me sabotou muito. Muito mesmo, né? Em algum momento, eu já falei, né, no episódio passado que eu tinha já tive vários negócios, e um deles, eu era MEI, tá? Para quem é do Brasil deve entender isso muito bem. É microempreendedor individual. O que é isso? É que você tem um limite, tá? Esse limite ele varia. Na época que eu fazia, se não me engano, era de R$5.000 por mês, tá? Que o máximo que você poderia faturar. E eu me sabotava. Como eu não queria passar para a próxima faixa do imposto, eu fazia de tudo para não vender mais. Olha que louco. Então eu falo, não, chegou nos 5 mil, não passa desse limite não, para não precisar pagar mais. Olha que loucura, tá? Não faz o menor sentido. Mas é uma crença inconsciente que pode te sabotar. E a última que a gente vai mencionar aqui, nesse tipo de crença específico, é vou ter problemas com segurança, tá? Problemas entre, né, você e sua família relacionados à segurança. O que é isso, né? Então, para algumas pessoas também, falam, quem tem dinheiro corre perigo de ser assaltado, corre perigo de ser sequestrado, alguma coisa assim. Se para você ter dinheiro está associado a perigo, a risco, a sua mente, como tem o objetivo de te proteger, vai fazer você se afastar disso. Então olha só, a gente citou vários aqui, e todos esses que eu citei vai estar aqui na descrição para facilitar você identificar. No final aqui você deixa nos comentários o que realmente fez sentido aqui para você, tá? Qual que você se identificou, talvez um que você já pensou antes e não pensa mais. Tudo isso que eu conversei com você é um tipo de bloqueio, que é o bloqueio do não posso, do bloqueio do não seria 100% bom. Vamos mencionar agora os próximos bloqueios. Vou apagar aqui para a gente continuar essa conversa. O próximo bloqueio ou crença limitante que pode impedir é a do não merecimento. Não merecimento. É bem possível que você já tenha ouvido falar nisso. Não sentir que merece prosperar. Esse, eu digo que é um das crenças, né, que fazem menor sentido, mas muitas pessoas têm e está escondido, exatamente por não fazer tanto sentido. Como assim? Eu não mereço? Exatamente, muitas pessoas têm esse tipo de pensamento. E é um pensamento que vem também muito da questão religiosa, tá? Eu lembro que antigamente, eu fazia uma oração e no final da oração eu falava assim, sei que não mereço nada. Sei que não mereço nada, sei que não mereço nada. Eu repetia isso N vezes. E como a repetição é a mãe da retenção, isso ficou na minha mente. Eu não me sentia merecedor. Eu tinha várias dificuldades, como que eu vou mencionar aqui para você. Tá? Então, como que eu vou sentir próspero? Que é o que você precisa, né? Como a gente conversou no primeiro episódio, você precisa sentir que já é. Como você vai sentir que já é se você não se sente merecedor? Mas, beleza, Fabrício, como que eu identifico isso? Dá alguns exemplos aqui, olha. Primeiro, dificuldade de receber elogios. Dificuldade de receber elogio. Quando alguém te elogia, tá? Então, fala, nossa, pô, mas você tá tão bonito, você tá tão bonito. Não, mas você emagreceu. Não, mas essa roupa tá maravilhosa. Nossa, mas esse carro é maravilhoso. Mas você fala tão bem. Mas você tá... Como é que você lida com isso? Como que você lida com o elogio? Você lida, nossa, pô, gratidão por isso, fico muito feliz que você pense isso, ou você fica naquela, nossa, não, que isso, não, imagina, são seus olhos, não. Você tem dificuldade de receber elogio? Você tem dificuldade de aceitar? Você quer afastar esse elogio de você? Se sim, é uma crença de não merecimento, tá? Outro exemplo aqui, olha, dificuldade para receber presentes, que é uma coisa que eu tinha bastante, eu já contei isso várias vezes também, tá? Então, iam me dar um presente, especialmente se fosse uma coisa que era considerado caro, era complicado, eu não aceitava de jeito nenhum, Hoje é o oposto, quem vai me dar um presente hoje já sabe que eu gosto de coisas boas, tá? Então, aceito, obviamente, qualquer tipo de presente, mas, nossa, se me dá uma coisa que é uma coisa, pô, um tênis do estilo que eu gosto, uma camisa do estilo que eu gosto, eu fico
extremamente grato e maravilhado em receber, mas tinha essa dificuldade. Como que é isso para você? Receber presentes. Como que é isso? Tem dificuldade? É uma característica de crença de não merecimento. Outro exemplo aqui, olha. Se algo vem fácil, acredito que vai fácil. Só acredito no que vem com muito esforço. Quem tem a crença de não merecimento tem atrelado a ideia de dificuldade. Dificuldade. Tem que ser difícil. Tudo tem que ser difícil. Tudo, tá, realmente, assim, não, a ideia de uma coisa vir naturalmente não existe. Tá? E é claro que assim, existe toda uma confusão que a gente fala de naturalidade, facilidade. Não é que as coisas vão acontecer sem você precisar fazer nada, não necessariamente, mas as coisas podem ser naturais. Por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo aqui para você, de alguma forma, esse vídeo vai me gerar alguma coisa de bom. Mas tá sendo um martírio fazer isso aqui? Não, está sendo natural, tá? Então, você pode e deve ganhar dinheiro ou comprar um carro ou coisas naturalmente, não precisa ser um martírio, não precisa ser de extrema dificuldade. Você precisa fazer coisas. Basicamente isso. Não necessariamente tem que ser difícil. Se você tem essa crença relacionada à dificuldade, é uma característica de crença de não merecimento. E uma última aqui, a dificuldade em olhar nos olhos das pessoas. Né? Então, se você vai conversar com alguém e não consegue muito conversar ali, tete a tete, olhando para a pessoa, é uma característica também de não merecimento. Tá? Então, segundo tipo de bloqueio, e aí a ideia é ajudar aí você se identificando. Você se identificou com isso? Você percebe que você tem essa característica de não merecimento? Se sim, coloca aqui abaixo, depois nos comentários, e no próximo vídeo, a gente vai conversar aí no próximo episódio sobre como você lida ou como você elimina esse tipo de coisa, ok? O terceiro aqui, não precisa nem apagar, o terceiro tipo de crença ou bloqueio é o não consigo. Não consigo. O não consigo, ele é uma das crenças mais simples de identificar, ou um dos bloqueios mais simples, que é exatamente a crença relacionada à capacidade. O quanto você se sente capaz de fazer. No caso aqui da questão financeira, o quanto eu me sinto capaz de ganhar. Eu até normalmente falo assim, você pode fazer um teste com relação a isso, com relação à capacidade. Exemplo, tá? Vamos supor que você tenha um trabalho mesmo, seja assalariado, por exemplo. E vamos supor que você veja uma oportunidade para fazer 5 vezes mais ou 10 vezes mais do que você faz hoje. Será que você se sente capaz disso? Você fala, eu vou me candidatar a isso aqui, eu vou porque... Ou talvez você fale, não, isso não é para mim não, eu não me sinto capaz disso. Ou mesmo que você tenha um negócio, por exemplo, o quanto você acredita que é capaz de fazer nesse negócio. Você nunca vai fazer mais do que você acredita ser capaz. Se você acredita ser capaz de fazer 3 mil por mês, você com muito esforço, com muito sacrifício, se tudo der certo, vai fazer 3 mil por mês. Se você acredita que o máximo é 10 mil, a mesma coisa, e assim vai. Então tudo depende do quanto você acredita ser capaz. Então, aí já faça essa autoanálise no que diz respeito à capacidade. Faça essa pergunta aí para você. O quanto hoje eu me sinto capaz de ganhar? Você se sente capaz, por exemplo, de fazer 10 vezes mais do que hoje? Pega o que você ganha hoje, multiplica por 10. Você se sente capaz plenamente, e é sentir mesmo. Não é uma coisa que não é um exercício para você sentir. Não, faça essa análise. Veja se você já se sente. Se não se sente, é preciso você fortalecer a sua crença de capacidade. Tá? E o último aqui é exatamente uma crença de identidade, tá? Que é isso aqui que realmente faz tudo acontecer. O que é identidade? É o que você se identifica, quem você diz que é. Aí a gente vai voltar no nosso primeiro episódio do
maior segredo de todos os tempos. Lembra? Verdade, aparência. Verdade, aparência. Você sempre vai ver aquilo que você acredita que é. A identidade aqui tem a ver com ser o mais claro possível aqui. Pobreza. Quando fala assim, olha, pobreza, pessoa ser pobre. Você se identifica com isso? Você se identifica com eu sou pobre? Você se identifica com a pobreza? Enquanto você se identificar com a pobreza, você vai ser pobre. Enquanto você se identificar com a pobreza, você vai ser pobre. Enquanto você se identificar com a pobreza, você vai ser pobre. Então, se alguém falar assim, olha, que as pessoas pobres, tal, e você falar, pô, o que você está falando de mim aí? Ou se você tem a ideia, como eu já falei, eu sou pobre, mas sou honesto. Enquanto você tiver o bloqueio da identificação com a pobreza, você vai ser pobre. Você é o que você acredita ser. Quando você tem essa identidade, pode acontecer a coisa mais maravilhosa do mundo. Você pode ter a melhor... Pode cair no seu colo uma ideia que vai te deixar milionário. Isso não vai acontecer. Por quê? Isso não condiz com a identidade de pobreza. Então, é preciso você tirar essa identidade, essa roupa. Eu fiz um vídeo um tempo atrás, onde eu falei sobre isso. Assim, o vídeo era tire a roupa de pobre para enriquecer. E quando eu falo a roupa de pobre, não quer dizer a roupa, quer dizer a personalidade, a identificação, o eu sou isso. Entende? É preciso você se livrar, você... Tipo assim, olha, fala, que pobre, não sei o quê. Pô, não está falando de mim. Você ter esse pensamento antes de você ser uma pessoa próxima. Ou seja, antes de você se livrar, antes da sua aparência ser uma aparência de não pobreza ou de prosperidade, você precisa ter se livrado da identidade de pobre. E só de falar isso, né, algumas pessoas já ficam, né, meio chateadas. E se você fica chateado, é um exemplo que você precisa de mudança. Se você quiser, obviamente. Se você não quiser, vai continuar na situação que vive hoje, mas se fica chateado com isso aqui, possivelmente não é uma situação tão boa. Bom, fez sentido até aqui? Você se identificou com algum desses 4 bloqueios? Repetindo, a gente vai deixar ele escrito aqui abaixo, tá? Ou vai ter um arquivo aqui, ou vai estar escrito aqui na descrição do vídeo, para você identificar e interagir aqui. Para mim é muito importante saber que tipo de pensamento você se identificou ou não, tá? Agora, o que a gente vai conversar no terceiro episódio do workshop? 12 drivers mentais, 12 pensamentos. 12... Então, quando eu falo assim, criar uma mente próspera, beleza, para você construir essa mentalidade, é uma junção de alguns pensamentos, tá? Mais especificamente, eu considero que 12 são os extremamente importantes. A gente vai conversar sobre esses 12 pensamentos no próximo episódio. E no próximo episódio também, eu vou conversar com você e vou te convidar, no terceiro episódio eu vou te explicar, tá? E depois, nele também eu vou te explicar como que você participa da comunidade Mente Próspera. É um portal fechado, né? Uma comunidade fechada de conteúdo paga, né? Que vai com certeza facilitar você a ter uma transformação gigantesca, tá? O que a gente trabalha na comunidade? Basicamente 3 pilares. Eu considero que são os 3 pilares fundamentais. O primeiro é exatamente o que a gente está conversando aqui no workshop. Mentalidade. É o princípio de tudo. O princípio de tudo é a mentalidade. E lá são treinamentos, ferramentas e uma coisa muito importante, convívio com pessoas de mentalidade próxima. Você faz parte de um grupo, né, um grupo de Telegram, né, que é tipo um WhatsApp, onde você interage com essas pessoas. Comigo, eu estou lá também, né, a gente faz lives onde você participa, onde você pergunta. Então, uma coisa extremamente importante é a mentalidade, mas não só isso.
Organização financeira é uma coisa que a gente não vai conseguir trabalhar aqui no workshop, mas para você prosperar na vida, você precisa lidar bem com o dinheiro. Você precisa já organizar bem o dinheiro que você ganha hoje. E lá a gente tem treinamentos específicos para te ajudar com isso. E também como fazer dinheiro na prática. O que eu converso aqui com você não tem nada de fórmula mágica, sabe? De você só, você precisa só acreditar, você precisa... Não, isso é a base de tudo, mas você precisa fazer algo. E lá a gente ensina também, a gente ensina sobre vendas e várias outras coisas. No próximo vídeo eu vou dar uma visão geral, vou mostrar para você lá por dentro da comunidade e também te explicar como que você participa, caso você queira. Mas antes disso, a gente vai conversar sobre esses 12 pensamentos que são indispensáveis você ter para criar uma mente próspera. Fez sentido aqui? Deixa um comentário aqui abaixo falando se você curtiu, se você gostou desse episódio e comente aqui também sobre se você identificou com algum desses bloqueios que a gente conversou. Vai ser bem importante para mim, para quando for criar novos conteúdos aqui, poder bater em cima exatamente daquilo que é a necessidade da maioria. Beleza? E o próximo episódio já vai ser disponível amanhã. Se você não está recebendo as notificações, basta você fazer parte de um grupo de WhatsApp. A gente está enviando os links aqui em um grupo fechado de WhatsApp. Tem um link aqui abaixo também. Se você não estiver recebendo a notificação, entra nesse grupo para não correr o risco de você perder o terceiro episódio. É isso? Forte abraço e a gente se vê no terceiro episódio do workshop. Até lá!